Juninho, a gente sabe que, independentemente da questão da idolatria, de tudo que você fez pelo Vasco, os 6 títulos, os gols, os 295 jogos, aconteceu em 2001 uma saída que você não queria que acontecesse daquela maneira, né? Meio que litigiosa, você precisando entrar na justiça, você não recebeu o que tinha direito. No auge da repressão característica da gestão anterior, você se insurgiu contra isso e convocou a imprensa para uma entrevista no treinamento realizado, salvo engano, no campo do São Cristóvão. Você sempre foi um cara que teve personalidade própria, independentemente do sistema. E aí eu quero te fazer 2 perguntas em uma com base nesse tipo de raciocínio. A primeira pergunta é o seguinte: se pesou para você voltar para o Vasco, além da paixão e de tudo que você já disse, o fato do clube hoje ser administrado por outras pessoas? E segundo, se aquela ideia que alguém disse uma vez que você poderia terminar a carreira e seguir como gerente de futebol, ou assistente de gerente, ou como coordenador, se isso existe ainda e se pode ser no Vasco? Tem umas 4, 5 perguntas aí. São 2. A primeira não, eu vou responder todas. Por favor. Primeiro, assim, para lembrar aquele episódio da entrevista, eu não convoquei a imprensa. O que aconteceu naquele dia foi que houve aquela história do jogo contra o São Caetano, em que caiu o alambrado, em que parou o jogo, e que depois daquele dia a gente entrou de férias. E quando eu acabei de chegar em Recife, 2 dias depois, o Isaías, na época, era o supervisor, e ligou falando que a gente tinha que voltar, porque a final ia ser no dia 18 de janeiro, no Maracanã, e ia ter outro jogo. Mas o Vasco, na época, com um relacionamento ruim com a imprensa, eu não sabia que a gente estava proibido de dar entrevista. E a gente estava treinando no campo do São Cristóvão. E eu, depois do treino, eu fui dar uma entrevista para... Eu não lembro o nome da jornalista da Sport TV. Me desculpe, faz muito tempo. E eu estava dando uma entrevista só para ela. E na época o assessor de imprensa me puxou e falou: não pode dar entrevista. Eu achei aquilo ali uma falta de educação. E eu falei para ela assim: eu vou para São Januário, eu vou tomar banho. Se você quiser, quando eu sair de São Januário, eu dou uma entrevista, que eu não estou mais no clube. E ela falou para todo mundo que eu ia dar uma entrevista para ela. E quando eu estava indo embora para casa, eu estava de carona até com o Juninho Paulista. No dia eu falei: peraí, que eu falei que ia dar uma entrevista. E quando o segurança abre aquele portão lá atrás em São Januário, e quando eu vejo, vocês estavam todos lá, e eu não podia mais recuar. Não foi uma coisa pensada, que todo mundo imaginou, que eu marquei com alguém. A história é essa, e você quis saber se eu voltaria se não fosse o Roberto, ou se fosse a diretoria antiga. Eu acho que eu estou voltando para o Vasco. É lógico que foi fundamental a ida do Roberto lá em casa. Eu sou fã do Roberto, eu acho que o que ele fez como jogador e o que ele faz como presidente, eu acho que são poucos que vão conseguir isso. Você foi campeão como jogador e como presidente agora, isso é muito mais importante. E está no nível do Beckenbauer e do Rummenigge, e é esse nível aí, eu acho que poucos vão atingir esse nível. Mas eu voltaria também se o Roberto não tivesse, porque eu também estou voltando para o Vasco, eu não posso negar isso. Quer dizer, tudo que passou é passado. Eu saí daquela forma porque eu precisava sair. Eu queria jogar na Europa, todo mundo saía, todo mundo era negociado, e eu não estava sendo negociado. Então, a única solução que me restou, eu não tinha mais contrato com o Vasco. Assim, a gente tem que lembrar isso também, o meu contrato tinha acabado. Meu contrato acabou no dia 20 de janeiro. Então eu não quebrei um contrato para sair do Vasco. Só que naquela época nós éramos escravos e nós pertencíamos ao clube o resto da vida. Não... História, e eu voltaria sim para o Vasco, mas é lógico que foi fundamental a ida do Roberto lá em casa. E eu acho que tudo que a gente conversou a partir de janeiro, ele me marcou muito. E ele me deixou muito à vontade para que eu fizesse essa volta. E hoje eu estou muito feliz e por ter tido essa oportunidade de voltar a jogar. E eu espero que eu jogue bem, que é o mais importante hoje. E existe a possibilidade não de ser, não sei qual função, a gente colocou, junto com o seu Mandarino, o seu Olavo e o Roberto, a gente colocou uma possibilidade de reiniciar uma nova função no Vasco a partir do dia que eu parar de jogar. Mas hoje eu estou concentrado até dezembro. Eu me sinto jogador de futebol ainda. Eu não sei, eu quero continuar no futebol depois. Existe essa possibilidade de fazer alguma coisa. Eu não me vejo fazendo outra coisa, quer dizer, eu não me vejo longe do futebol. Eu acho que eu vou ter condição de colaborar depois.